Tempo e eternidade. A gente muitas das vezes se questiona qual a relação entre um e o outro, como diferenciá-lo. É como se vivêssemos dentro de um rio chamado tempo. Cada segundo que passa é uma gota que escorre, levando embora aquilo que fomos e trazendo aquilo que ainda seremos. O tempo marca a nossa vida em ciclos: infância, juventude, maturidade e velhice, nascimento, crescimento e, por fim, a despedida. Tudo que existe no mundo criado nasce, floresce e parece, ou seja, perece. Mas existe algo que está além disso, além desse rio que corre, algo que não passa e não envelhece: a eternidade. O tempo mede tudo aquilo que muda, mas a eternidade é o lugar onde nada muda, porque já está completo. Enquanto o tempo tem passado, presente e futuro, a eternidade é um eterno presente para nós seres humanos. Isso parece incompreensível porque só conseguimos pensar em tempos de antes e depois, mas Deus, que nos criou, não está preso ao tempo. Ele é eterno. Na Bíblia está escrito: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Isaías 57:15. Deus habita na eternidade, o que significa que ele não apenas dura para sempre, mas também não sofre mudança de forma alguma. Ele vê em um só olhar todo o passado, presente e futuro. Para ele, 1000 anos são como um dia de ontem que passou. Salmo 90, verso 4. Essa realidade nos faz perceber como somos pequenos diante daquele que é infinito. Santo Agostinho dizia que o tempo só existe porque as criaturas mudam. Deus, por ser imutável, está fora do tempo. Tomás de Aquino complementava: Deus é aquele que possui a plenitude da existência de uma só vez. Não há nada que possa surpreendê-lo ou pegá-lo de surpresa, por exemplo, porque ele já conhece tudo desde sempre. Mas qual é o sentido de pensarmos nisso? É lembrar que, embora vivamos presos ao relógio, Deus nos chama a olhar para a eternidade. Jesus Cristo veio ao mundo no tempo, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, para nos oferecer a vida eterna. Ele mesmo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Veja, ele não disse eu fui ou eu serei, mas eu sou, mostrando que ele existe além do tempo. A cruz de Cristo é o ponto em que a eternidade toca o tempo. Naquele momento, Deus eterno entrou na história para mudar o destino. E é por isso que a vida cristã não se limita aos dias que passam, mas aponta para a vida que nunca acabará, como está escrito. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. 1 João 5:11. Muitos vivem apenas para o tempo. Correm, trabalham, buscam, conquistas, mas esquecem que tudo aqui passa. As flores murcham, os bens se perdem, até as memórias se apagam. No entanto, quem vive para a eternidade guarda tesouros que o tempo não destrói. Jesus nos alertou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6:19 e 20. Por isso, precisamos refletir: temos vivido apenas para o hoje, para o que é passageiro, ou temos vivido também para aquilo que é eterno? Nosso corpo envelhece, mas nossa alma tem sede do que não envelhece. Sabia disso? Deus plantou no coração do homem a eternidade. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Esse desejo por algo que não termina,
O tempo é um presente de Deus. Cada dia é uma oportunidade para escolher a eternidade. Não podemos controlar o futuro, mas podemos decidir hoje em quem vamos crer e qual destino queremos para a nossa alma. Jesus prometeu: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. João 5, verso 24. A diferença entre tempo e eternidade não é apenas um conceito filosófico. É uma chamada para vivermos com os olhos no que não passa. O tempo um dia vai acabar para cada um de nós, mas a eternidade permanece. E o maior convite que Deus nos faz é deixar de viver apenas para o tempo e começar a viver para Ele, que é eterno. Quando olhamos para o tempo, vamos iniciar, ou seja, vemos o início e o fim. O sol nasce, se põe, os anos passam, começam, terminam, os projetos surgem e se encerram, mas quando olhamos para Deus, vemos aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme diz Hebreus 13, 8. É nesse Deus que podemos confiar, porque sua fidelidade não envelhece, sua graça não tem prazo de validade e seu amor não tem data de expiração. A eternidade não é apenas uma linha sem fim, é a plenitude da presença de Deus. É onde não haverá mais dor, pranto ou morte, conforme diz Apocalipse 21, 4. É o cumprimento do maior desejo do coração humano, estar face a face com o nosso Criador, livre das limitações do tempo, vivendo para sempre num amor perfeito. E tudo isso começa agora, não quando morrermos, mas no momento em que entregarmos nossa vida a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você sabe, tem noção da grandeza do que é isso? João 11, 25 está registrado. O tempo passa, mas quem está em Cristo já tem a vida eterna. Guarda isso no teu coração. Talvez hoje você esteja cansado da pressa, das lutas, das mudanças, do medo, do amanhã. Lembre-se, para Deus nada do que você viveu foi esquecido e nada do que virá surpreenderá. Ele segura sua história nas mãos porque Ele é maior do que o tempo. Que você escolha hoje viver não apenas para o que passa, mas para o que permanece, porque o tempo passa, mas a eternidade já começou para quem está em Cristo Jesus. E se o tempo é como um sopro, a vida do homem é como um sopro. Seus dias são como sombra que passa. Salmo 144, verso 4. Então, que cada respiração seja usada para algo que ecoe na eternidade. Que cada escolha seja guiada não pelo que é urgente, mas pelo que é eterno. Pois um dia o relógio vai parar e o calendário não será mais necessário. Nesse dia, não importará quanto tempo vivemos, mas se vivemos para aquilo que não passa. É isso que vai importar. Não importará o quanto possuímos, mas se possuímos a Cristo, que é a própria vida eterna. A eternidade não é distante, ela está mais perto do que imaginamos, pois já começou no coração de quem crê. E nessa jornada breve chamada tempo, que possamos carregar no peito uma esperança que o tempo não apaga, a certeza que em Cristo não caminhamos para o fim, mas para o início de um sempre sem fim. Que Deus nos dê sabedoria para usar o tempo como um degrau até a eternidade. Que Ele nos ensine a contar os dias, como disse Moisés: ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Salmo 90, verso 12. Porque viver bem não é viver muito,
mas viver de modo que aquilo que fazemos tenha valor eterno. O tempo vai passar, sem dúvida, mas a eternidade permanece. E o convite de Deus é claro: viva hoje, não apenas para o que dura alguns anos, mas para o que dura para todo sempre. Apega-se a Cristo Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa germinar como uma semente lançada em solo fértil, brotar, dar frutos para a glória do nome do Senhor Jesus na sua vida.